Olá, olá pessoal, espero que tudo bem com vocês. Aqui é Rafaela Schiave, vamos lá para mais uma live. Então hoje eu vou passar para vocês aí 10 dicas para que você possa acolher e intervir no seu grupo de gestantes, independente se você trabalha na clínica, se você trabalha no hospital, se você trabalha em uma unidade básica de saúde, se você trabalha com grupos online, etc. A primeira dica que eu tenho para vocês é sobre acolher os sentimentos de ambivalência da gestante, tá? Se você é fisioterapeuta, se você é uma doula, se você é psicólogo, se você é obstetra, se você sei lá, nutricionista e trabalha com um grupo de gestantes, é importante que você saiba que existe uma emoção chamada ambivalência. O que significa ambivalência? Significa dois sentimentos opostos presentes ao mesmo tempo, tá? Então, é possível alguém amar e odiar estar grávida, por exemplo. É possível alguém querer e não querer estar grávida, por exemplo, tá? Então, algumas pessoas aí às vezes pensam assim: não, ou é uma coisa ou é outra, as duas não é possível. Sim, as duas coisas é possível, tanto é possível que existe um termo na psicologia chamado ambivalência, tá? Ambivalência é quando sentimentos opostos estão unidos ao mesmo tempo. Por exemplo, é possível amar o filho e odiar a maternidade? Sim, é possível amar o filho e odiar a maternidade. Percebe que são dois sentimentos opostos, tá? Diante uma mesma situação. E isso acontece com muita frequência durante o período de gestação. Então, com certeza, esse sentimento de ambivalência pode gerar aí uma certa ansiedade, pode gerar sentimento de culpa em algumas gestantes. Portanto, uma dica que eu deixo aqui para vocês é justamente de acolher esses sentimentos de ambivalência que são muito comuns durante a gestação, tá? Uma mulher, quando ela descobre a gravidez, por exemplo, a maioria delas não planejou a gestação, tá? Mais de 50% das mulheres no nosso país não planejaram a gestação. Então, quando ela vai lá, faz o teste e dá positivo, quando ela pega aquele exame, emoções, sentimentos, pensamentos, né, começam a rondar ela dizendo assim: nossa, que legal, você tá grávida. Mas era agora o momento mesmo? Será que deveria ter acontecido já? Né? Eu estava esperando que acontecesse só daqui a alguns meses, não agora, né? Mas e a faculdade? E o casamento que estava meio indo para o brejo, né? Então começam a aparecer esses dois lados, tá? Positivo e negativo. Aquelas que planejaram a gestação, Rafaela, vai ter esse sentimento de ambivalência? Sim, aquelas que planejaram vão ter sentimento de ambivalência, tá? Elas vão, é claro, né, na maioria das vezes, apresentar mais sentimentos de felicidade do que desgosto, mas o desgosto ele vai aparecer de alguma forma, tá? Por exemplo, uma mulher, ela parou de tomar métodos, o pílula contraceptiva, porque ela queria engravidar. Mas quando ela descobre a gravidez, ela fala assim: nossa, mas a minha vizinha levou mais de um ano quase para engravidar depois que ela parou de tomar o contraceptivo e eu, em uma semana que eu parei, já engravidei? Como assim? Eu não estava esperando tão já. Eu parei agora de tomar, mas eu estava achando que daqui uns 6 meses a um ano. Já parei agora para engravidar ao longo desse ano, não nessa mesma semana que eu parei de tomar, percebe? Então, são sentimentos de ambivalência, e mesmo quando foi planejado, mesmo quando foi intencional. E, Rafael, e quando a mulher rejeita, né, a gestação, não queria a gestação,
não quer ser mãe e engravida. Tem ambivalência também? Tem ambivalência também. Eu gosto de contar um caso que ele fica bem explícito, que é quando eu atendia uma mulher que ela queria dar o bebê dela para adoção. Então, ela me procura para pedir informações de como ela conseguiria fazer a entrega legal. Só que aí, durante as sessões, ela falava assim: então, né, eu parei de fumar, né, porque eu tô grávida. Então, né, quando eu vou atravessar a rua, eu olho para os dois lados direitinho, porque vai que acontece um acidente, né, e prejudica o bebê e a gestação. Percebe? Então, nós vamos ter esse sentimento de ambivalência dos dois lados, ok? Então, deve ser respeitado. Então, a primeira dica para você acolher com o público de gestantes é acolha a ambivalência, né? Escuta a ambivalência, saiba que ela existe, saiba que ela está presente tanto em quem planejou quanto em quem não planejou a gestação. É comum, é frequente e provavelmente você vai se deparar com esses sentimentos ao longo dos seus atendimentos aí a esse público de gestante. Beleza? Agora vamos então à segunda dica. A segunda dica também é de acolhimento, tá bom? Então, a gente precisa entender que não só a mulher está grávida, mas o homem e sua família também estão grávidos. Então, é a segunda dica que eu tô passando aqui hoje para vocês, tá? E é de acolhimento. Nós olhamos muito para a gestante enquanto profissionais, incluindo psicólogo, incluindo enfermeiro, incluindo fisioterapeuta, etc. Nós, profissionais da saúde, focamos muito na gestante porque ela está carregando o bebê, né? Ela está manifestando ali os sintomas por estar grávida e tudo mais. Então, dentro da nossa cultura, infelizmente, nós estamos negligenciando o homem e a família grávidos, tá? Então, se essa mulher está grávida, não só ela pode estar necessitando de cuidados, de acolhimento, de investigação da saúde mental. O homem e os parentes, os familiares mais próximos, também podem estar precisando da nossa atenção, do nosso acolhimento. Não sei se você já ouviu falar na síndrome de Covad. Essa síndrome, ela vai acontecer em homens quando as suas parceiras estão grávidas, mas eles apresentam sintomas de gestação. Então, esse homem, ele começa a sentir enjoo, desejo, azia, ele ganha peso, muitas vezes ele vomita, muitas vezes ele sente dor nas costas, muitas vezes ele vai criar barriga, tá certo? Muitas vezes ele pode desenvolver pressão alta. Então, o homem, ele também engravida, tá? Apesar da gestação biológica, orgânica, hormonal não está acontecendo no corpo dele, não deixa de ser também um evento emocional a gestação no homem. Então, esse homem, além de apresentar esses sintomas, tá? Que não precisa de tratamento, não precisa ser internado psiquiátrico, não vai precisar tomar remédio porque ele tá ficando louco, nada disso, tá? Nem psicoterapia, na maioria das vezes, esse homem vai precisar. A gente chama de síndrome, é um comportamento normal. Não é porque uma gestante tá tendo desejos que a gente dá remédio psiquiátrico para ela, não é verdade? Não é porque uma gestante está com azia ou enjoo que a gente fica entupindo ela de remédios psiquiátricos. Não são sintomas psiquiátricos que ela precise ir num psicólogo. A não ser que ela tiver passando pela hiperemese gravídica. Não sei se você já ouviu falar em hiperemese gravídica, mas é quando a mulher ela vomita muito, ela não para de vomitar. E ela começa a perder muito peso, ela não consegue engordar, e muitas vezes ela precisa ficar internada mesmo no hospital para cuidar
né, dessa hiperemese gravídica, que são muitos vômitos. Se esse homem tiver a esse ponto, aí tudo bem, ele também vai precisar de cuidados psiquiátricos, cuidado psicológico, cuidado medicamentoso, tá bom? Mas na maioria dos casos, os sintomas de gestação, ninguém precisa oferecer tratamento psiquiátrico ou psicológico para a pessoa, ok? Então, esse homem também não vai precisar. É apenas um fenômeno que acontece e a gente tem que ficar de olho. E assim como mulheres na gestação vão apresentar as alterações emocionais significativas, os homens também vão apresentar, tá? Eles também se sentem preocupados, eles também têm alteração emocional por não ter planejado aquela gestação, tá? Ele pode ficar preocupado porque já tem outros filhos, pode ficar preocupado porque, sei lá, ia se separar, pode ficar preocupado porque acabou de perder o emprego. São tantas as preocupações que esses homens também podem ter e muitos deles desenvolvem. Portanto, avaliar a saúde mental desse homem e acolher também as angústias dele é papel do profissional de saúde que vai trabalhar aí com esse período perinatal, tá? E os familiares também, gente, às vezes esse casal grávido tem um filho, e esse filho, ele pode estar com muita ansiedade, ele pode estar se sentindo sozinho, isolado, culpado. Ele pode não estar feliz com a gestação da sua mamãe, né? Ele pode, de repente, não estar feliz em saber que ele vai perder o trono, o lugar de filho único, o lugar de minha mãe só me amava e é o papai, e agora vai ter mais um aqui para receber o amor dela e eu terei que dividir. Tem os avós também, que os avós podem estar preocupados também com a gestação, né, da sua filha. Tem avós que podem falar, nossa, né, não era o momento agora, estou preocupada com a gestação dela porque ela não queria engravidar. Ou, olha, estou preocupado porque é uma gestação de risco e tudo mais. Sei lá, são tantos os motivos, tá, que eu não conseguiria aqui esgotá-lo, todos os motivos que existiriam para os avós, por exemplo, também precisarem de um acolhimento de nós profissionais da saúde. Então, a segunda dica que eu dou aqui para você acolher quando estiver trabalhando com grupos de gestantes olhe também para esse pai, olhe também para os familiares mais próximos, tá? Não é só a mulher que está gestando, não. Os familiares também estão gestando, assim como esse parceiro ou parceira dessa mulher também estão gestando, não no corpo deles, mas essa gestação também altera a rotina dessas pessoas. A notícia da gravidez também pode promover ou proporcionar aí alterações emocionais significativas. Vamos agora para a terceira dica, são 10 dicas, tá? Então, a primeira foi acolha os sentimentos de ambivalência. A segunda, acolha também o homem e a família grávidos. E vamos agora para a nossa terceira dica, que é, após o ultrassom de revelação do sexo do bebê, pergunte como essa mulher está. Por que isso? Tem um detalhe, um ponto cego aí que os profissionais da saúde não estão atentos, é justamente ao fato da revelação do sexo do bebê. 99% das gestantes, elas querem saber o sexo do bebê assim que for possível. A ultrassonografia, geralmente, ela consegue dar uma certeza maior do sexo do bebê após a 18ª semana de gestação, quando, então, essa mulher já está no 2º trimestre de gravidez. E aí, a revelação do sexo do bebê para essa mulher pode ter um efeito positivo ou negativo. A maioria das mulheres querem saber qual é o sexo do bebê usando a desculpa de que eu quero dar um nome para o bebê, e eu quero saber que cor de peças de roupa comprar para fazer já o enxoval da criança, pintar o quarto. Então, elas usam essa desculpa. Mas, na maioria dos casos, quando a gente vai investigar, a gente descobre que essas mulheres, elas têm uma
preferência pelo sexo do bebê. E quando você vai investigar mais a fundo, algumas têm uma preferência pelo sexo do bebê muito antes de estar grávida, tá? Desde a infância, ela já tinha lá uma fantasia que seria a mãe de um menino ou de uma menina. Desde a adolescência, ela já tinha escolhido os nomes dos seus filhos, né? Se fossem menino, se fossem menina, e a fantasia dela em relação a isso. Portanto, quando ela vai fazer o ultrassom, não é uma expectativa daquela gestação, daquele momento, mas é uma expectativa que vem há muitos anos atrás. É uma expectativa e é uma ansiedade que ela já foi construindo desde a infância, na maioria dos casos. Portanto, se aquela mulher, aquela criança brincava com a Mariquinha e dizia que um dia ela ia crescer e teria uma Mariquinha, e aí quando ela vai fazer o ultrassom e vem o Joãozinho, isso afeta demais, tá? O psiquismo, as emoções dessa mulher. Só que nós, profissionais da saúde, que estamos lidando com essas gestantes, não ficamos atentos a esse fato. Algumas mulheres, elas podem se deprimir quando elas descobrem o sexo do bebê, até com sentimentos de tirar a própria vida, tá? Podem ter uma elevação da ansiedade, pode ter uma diminuição da vinculação mãe-feto, e ela vai precisar de um tempo aí para fazer o luto por esse bebê que ela idealizou, que ela fantasiou, e começar a dar espaço para esse bebê que é real, que não é mais o bebê da fantasia dela, tá? Mas é um bebê real, com o sexo já revelado de forma real. Então, não menospreze as ultrassonografias de descoberta do sexo. Então, se você aí é fisioterapeuta, é nutricionista, é psicólogo de uma gestante e ela já conversou com você em uma sessão no sentido de, olha, eu vou descobrir o sexo do bebê, eu tô ansiosa com isso e tal, já fica aí pronto para acolher, tá? A notícia que vai vir na próxima semana, porque alguns profissionais podem agir muito negativamente da forma de dizer assim para ela: ah, mas vindo com saúde tá bom, né? Ah, Deus quis assim, né? Aceitar, né? Vindo de saúde é o que importa. Então, não é isso que ela gostaria de ouvir. Isso não é acolhimento, tá? Então, é realmente dar um espaço para que ela possa chorar, para que ela possa fazer o luto, para que ela possa falar mal dessa situação, independente do profissional que você é. Não necessariamente precisam ser um psicólogo para dar espaço para cliente, né, poder desabafar e falar o quanto que essa informação não foi legal, não foi bacana, não foi prazerosa para ela. Que muitas vezes para a família, para os amigos, ela não pode falar isso, né? Mas ali para o profissional da saúde, ela deveria poder ter esse espaço. Então, essa foi a terceira dica. Acolha, né, o sentimento dessas mulheres após a realização da ultrassonografia, principalmente quando o resultado da ultrassom, né, é de um sexo oposto àquele que ela desejava, aquele que ela, né, estava contando que seria. Quarta dica, não romantize a fase de gestação. Se você é um profissional que atua aí com mulheres na gestação, você não pode cair no grande erro, no enorme erro de romantizar a maternidade. Quando você se coloca, né, para atender gestantes, independente se você é educador físico, se você é fisioterapeuta, se você é nutricionista, se você é enfermeiro, você tem que estar pronto para saber que esse período da gestação não é um dos melhores momentos da vida dessas mulheres. Você precisa saber que esse é um momento potencial de risco para que ela desenvolva problemas de saúde emocional, tá? Então, você romantizar a maternidade só vai piorar a situação para essa mulher, tá? Você não precisa ser um psicólogo, não tem necessidade de você ser um psicólogo para você entender que as emoções nesse período, elas são emoções muitas vezes assustadoras,
tá? Então, não romantize a maternidade. Não ache que essa mulher tá bem só porque ela tá grávida. Não ache que ela está realizando um sonho da vida dela só porque ela está grávida. Tudo bem que para algumas pessoas isso é verdade, mas para outras isso não é verdade. Então, ela precisa ver em você, profissional da saúde, aquele que vai ter espaço, que vai dar para ela espaço para que ela possa, né, falar mal da maternidade. E aí você poder entender se o que ela está falando traz um alívio só com aquela descarga de falar ali, né, na sua consulta, ou se de repente ela precisa realmente ser encaminhada para um profissional da saúde mental, como por exemplo um psicólogo perinatal, como por exemplo um psiquiatra, tá? Que pode ser que realmente precise fazer o encaminhamento. Mas são todos os casos? Não, não são todos os casos. Tem casos que só de você conseguir aguentar, né? Ela falar de que ela não está bem, que ela não queria, que ela não desejava aquela gestação, ou qualquer outra coisa que ela possa falar mal da gestação. Não estou feliz com esse corpo, né? Sempre desejei esse bebê, mas olha, se eu pudesse, eu não teria uma gestação, porque eu não fico feliz com o meu corpo e tudo mais, percebe? Então, não romantize a maternidade. Você romantizar a maternidade, você pode contribuir para problemas de saúde mental, mesmo você sendo um profissional da saúde, tá? E aí é muito ruim quando um profissional da saúde se torna fator de risco para a saúde mental das próprias pacientes. Mas isso acaba acontecendo com muita frequência porque profissionais da saúde não têm informação sobre o quanto a saúde mental dessas mulheres fica frágil nesse período. E aí, como nós vivemos dentro de uma sociedade que romantiza a maternidade, e nós não aprendemos sobre isso na faculdade, não aprendemos sobre isso na pós-graduação, a gente acaba agindo como o senso comum agiria. Mas você não é senso comum, você é profissional da saúde. E você, felizmente ou infelizmente, assistiu essa live, né? Felizmente assistiu essa live e pode mudar de comportamento a partir de hoje com as suas clientes. E infelizmente assistiu essa live e você não pode mais alegar ignorância como você podia alegar até hoje, né? Então agora você não é mais um ignorante nesse sentido, agora você já tem conhecimento científico a respeito disso e consequentemente, você vai ter que mudar aí o seu comportamento, o seu pensamento em relação à maternidade, né? A romantização da maternidade para poder oferecer um atendimento mais saudável aí para a sua cliente. Quinta dica para você que trabalha aí com o público de gestantes. Deixa a gestante falar de tudo o que está incomodando. Não corte, não fale que Deus castiga, não diga que o bebê está sentindo tudo e que as emoções dela estão sendo passadas para o bebê e que ela precisa nessa hora pensar no bebê e não nela, né? Então são frases horríveis que milhares de mulheres escutam todos os dias dos seus profissionais da saúde. Infelizmente, a maioria dos profissionais da saúde estão totalmente despreparados para acolher mulheres na gestação. E muitos deles têm a crença de que não, eu só tenho que entender de colocar o joelho no lugar. Não, eu só tenho que entender de fazer a gestante comer bem e não engordar. Não, eu só tenho que entender de pesar a gestante, aferir pressão, né? Lê do engano. Não, essa não é a sua missão. Tenho certeza que quando você leu lá o seu manual de ética, não era só isso o seu compromisso, né? Que as profissões da saúde têm compromisso social. E a ciência pode não ter evoluído na época que você fez faculdade, né? Para os professores te ensinarem sobre isso. Mas a ciência ela não está parada, ela não está estática, ela está evoluindo sim. E apesar das universidades ainda não estarem ensinando isso, eu estou. E eu estou fazendo isso gratuitamente. Você nem precisa pagar uma universidade para aprender isso, tá? Você que é um profissional da saúde,
ou estudante que não está aprendendo isso na faculdade, um profissional da saúde que não aprendeu isso, eu estou te falando aqui, tá? Como cientista, como professora, estou te trazendo essas informações aqui, que você tem, sim, o papel de também acolher as emoções negativas dessas mulheres, não fazer psicoterapia, você não tem esse papel, você não é psicólogo para fazer psicoterapia, tá? A não ser que você seja, se você for, sim, né? Aí você vai acolher, inclusive, com psicoterapia. Mas se você não for, é seu papel, sim, acolher, não romantizar a maternidade, permitir que ela possa falar sobre tudo que está incomodando ela, sem julgá-la, sem criticá-la, sem toli-la, sem dizer Deus castiga, isso vai fazer mal para o seu bebê. Permita que ela possa simplesmente se aliviar ali falando. E aí você faz o encaminhamento para o profissional correto. Aí você manda para o psicólogo perinatal essa pessoa. Você vai dizer, olha, né, o que você me contou aqui, né? Eu vejo que seria muito interessante que você procurasse um psicólogo que é o profissional correto para acolher essas emoções, para te ajudar a lidar com elas. Eu aqui sou massagista, eu consigo, né, trabalhar com massagem, com fisioterapia, com sei lá, quiropraxia, sei lá, né, com alimentação. Mas quem vai poder te ajudar com psicoterapia aqui, me parece, nesse caso que você está precisando, é o psicólogo perinatal. E aí você faz o encaminhamento, a indicação, ok? Agora vamos para a sexta dica. São 10 dicas, tá? Que eu tô passando aqui para vocês para acolher e intervir com públicos de gestantes. Eu passei inicialmente 5 dicas de acolhimento, tá? As próximas 5 dicas, elas são de intervenção, tá bom? Então, foram 5 dicas de acolhimento. E agora, as próximas dicas, as outras 5, será de intervenção com o público de gestantes. Então, aqui a nossa sexta dica é o parto. Ele pode causar um certo medo, uma certa angústia na sua cliente. Então, uma intervenção que você pode fazer é orientá-la. E assim você consegue ajudar a diminuir o medo e a ansiedade sobre o parto, tá? Só que para isso é óbvio que você precisa conhecer sobre parto, né? Você não precisa ter passado pelo parto, porque a sua experiência pouco importa para a sua cliente. A sua experiência é sua experiência. Se ela foi boa ou se ela foi negativa, foi a sua experiência. Não é a mesma experiência que ela vai ter. Então, não é a sua experiência que deve contar aqui para ser falado para essa sua paciente, tá? Mas para isso você precisa ter informações, conhecer e saber sobre parto. Neste canal aqui, eu faço lives, inclusive, falando sobre parto, que vale muito a pena você estar atento e atenta a essas aulas, para que você também possa aprender mais sobre parto e, assim, levar informações mais baseadas em evidências científicas do que informações baseadas na sua própria história de vida, ok? Então, sim, um dos grandes medos, uma das grandes angústias das mulheres grávidas é sobre o parto e por ela não receber orientação. Então, se você é enfermeiro, se você é psicólogo, se você é obstetra, se você é doula, se você é físio, né? Oriente a sua cliente sobre parto, tá? Oriente numa conversa ou num grupo, não sei, são várias as possibilidades que você pode ofertar esse conhecimento. Então, ela falou algo e você sabe, você tem o conhecimento, passe esse conhecimento, fale para ela. Isso vai ajudar a diminuir a ansiedade, a angústia dela, o medo dela, tá? Aquilo que poderia ser uma alta ansiedade, apenas com uma explicação já diminui a ansiedade, ela já se sente mais confortável. Principalmente se você estiver se baseando em ciência e não na sua própria experiência com o parto, ok? Então, fica aí a sexta dica de intervenção. Como nós podemos intervir com gestantes, falando com elas sobre parto. É uma ótima intervenção para ajudar na saúde emocional delas, tá?
Sétima dica, qual que é a sétima dica? Avalie a saúde emocional com os instrumentos que eu já ensinei para vocês aqui. Eu já dei uma aula para vocês sobre como aplicar a escala de depressão pós-parto de Edinburgh. Já te ensinei como é que aplica, já te ensinei como é que corrige. Então, a sétima dica é para você que está acompanhando aqui o Mater Online, né? E já sabe como aplicar essas escalas que não são privativas do psicólogo. Qualquer profissional da saúde pode usar essas escalas como recurso para identificar alterações emocionais significativas. Então, você, né, pode e deve intervir com o público de gestantes aplicando essas escalas e identificando se a saúde mental dela está indo para um lado mais positivo ou para um lado mais negativo, precisando aí, inclusive, de encaminhamento, tá bom? Vamos agora para a nossa oitava dica. A oitava dica também é de intervenção. Faça grupos psicoeducativos com as gestantes ou casais grávidos. Hoje, em período de pandemia, é recomendado que esses grupos aconteçam na forma online e não presencial. Mas quando finalmente todos nós estivermos, né, vacinados e tudo mais, poderemos voltar para o presencial. Então, aqui fica a dica, tá? Pandemia só no online, fora de pandemia pode ser no online, mas também no presencial. Mas esses grupos psicoeducativos, eles são importantíssimos. Independente se você é fisioterapeuta, se você é enfermeiro, se você é psicólogo, se você é doula, se você é obstetra, não importa, tá? Qual profissional você é. Fazer esses grupos de psicoeducação, falando sobre parto, sobre gestação e pós-parto, amamentação, é extremamente importante, tá? Nona dica, fale sobre o pós-parto. Como o puerpério pode ser difícil. Verifique se a sua cliente terá rede de apoio, tá? O pós-parto, gente, ele é bem complexo, né? Uma vivência bem difícil para muitas mulheres, para muitos casais. Mas é um momento muito idealizado também. Então, a gestante, ela fica idealizando muito o pós-parto, romantizando muito o pós-parto, imaginando que ela será uma mãe XYZ, que o bebê dela terá comportamentos XYZ, e aí chega a realidade do pós-parto e ela fica assustada. E ela tem um sentimento, inclusive, de que as pessoas não foram sinceras com elas. Ela fala assim, eu não consigo perdoar tal ou tal pessoa, porque nunca me contou que o pós-parto era assim. Eu ficava contando para elas as minhas expectativas, as minhas fantasias, e ninguém me falou assim, olha, menos, porque não é tudo isso. Não é assim, do jeito que você está pensando e fantasiando. Ninguém tem coragem de contar para essas mulheres, né? Como que pode ser a realidade do pós-parto. E eu não estou dizendo aqui que é para assustar as mulheres no pós-parto, colocar medo nelas e dizer, olha, vai ficando feliz, vai que você vai ver o que é um pós-parto. Não é isso, gente. É com respeito, é com empatia, é com carinho. É dizer para ela, você tem rede de apoio? Quem são as pessoas que vão te dar rede de apoio, né? Que podem ser sua rede de apoio. Porque você está falando aí que na sua casa sua mãe não vai entrar porque você não quer depender da sua mãe e tudo mais, mas a sua mãe está disposta a ir te ajudar nesse momento. E caso você precisar da presença da sua mãe lá dentro da sua casa, você já pensou nisso, né? Porque às vezes, né, pode ser bom, porque às vezes você vai estar com sono, você vai querer dormir no meio da tarde, você ter lá a sua mãe para poder cuidar do bebê enquanto você descansa, vai ser bom. Às vezes você vai querer tomar um banho mais longo do que 30 segundos. Então, né, você pode ter uma presença de alguém ali para te ajudar, você conseguir tomar um banho, né, que não seja em 30 segundos, escovar o dente. Sabe? Então, você vai trazendo devagar, com respeito, tá? Com empatia, alguns dados de realidade do pós-parto. E fazendo essa mulher ir refletindo sobre isso, tá bom? Isso é uma intervenção necessária que qualquer profissional da saúde também pode fazer, pode intervir aí, vai ajudar muito, né? A programar um pós-parto
menos estressor, né? E assim a gente consegue evitar problemas de saúde mental nesse pós-parto, pelo fato dessa mulher não ter recebido, então, as informações que ela deveria na gestação, tá? E agora vamos para a última dica. Eu falei para vocês que seriam 10 dicas, então vamos lá para a 10ª dica. Faça lives, palestras, o que você quiser, mas informe a população que é preciso cuidar da saúde mental de gestantes. Precisamos conscientizar as gestantes sobre isso, que elas estão em um período vulnerável e que precisa de um cuidado maior sobre essa saúde mental. Precisamos informar os parceiros dessas gestantes, aos familiares delas. Precisamos informar outros profissionais da saúde sobre isso. Então, sempre que você puder levar informação, leve. Essa é uma outra dica, tá? Porque se você levar informações, você já está fazendo uma intervenção com esse público, você já ajuda a diminuir, né, a prevalência alta que nós temos hoje no Brasil de mulheres nesse período com alterações emocionais significativas, ok? Então é isso aí, pessoal. Eu espero que as 10 dicas para acolher e intervir com o público de gestantes tenha feito sentido para você, que você tenha gostado, que você tenha anotado aí no papel, que você tenha visto assim, olha, isso aqui eu já consigo colocar hoje em prática no meu consultório. Esse outro aqui eu ainda vou precisar estudar um pouco mais, aprender um pouco mais para colocar em prática. Mas eu espero que você tenha conseguido observar que são várias oportunidades, algumas que você já consegue colocar em prática e outras que você ainda precisa estudar um pouco mais para colocar. E a boa notícia é que aqui nesse canal eu consigo te ajudar nessas outras partes que você ainda não tem, tá? Para facilitar o seu atendimento aí com as mulheres no período da gestação, ok? Então é isso aí, pessoal. Um beijo carinhoso para vocês. Até amanhã. Tchau, tchau.